Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao programa Oremos, um momento de busca pela presença de Deus, de meditação na palavra, de oração e de declarações das promessas de Deus. Estamos aqui de segunda a sexta, às 6 da manhã, para esse momento diário e eu quero hoje convidar você, se você puder ler comigo um texto que está em Atos capítulo 2. Se você não puder, ouça a leitura da palavra. Hoje nós vamos falar sobre e profetizar sobre o de repente de Deus na sua vida, amém? Vamos então à leitura da palavra. Atos 2, versículo 2 diz assim: De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Agora nós vamos ler Atos 16, versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Em Atos capítulo 2, versículo 2, é a passagem que fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eles estavam ali, o Senhor Jesus havia dado uma palavra, uma orientação, uma ordem, que eles deveriam ficar em Jerusalém e esperar até que do alto eles fossem revestidos de poder. E assim eles ficaram ali no cenáculo durante 10 dias esperando, orando e esperando. Mais uma vez, orando e esperando. Até que, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos ficaram cheios. Esse foi o marco. De repente, o Espírito Santo foi liberado sobre aquele grupo de 120 que estavam ali reunidos em unidade, orando. Já em Atos 16, nós vemos a passagem que o apóstolo Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos. E ali, em torno da meia-noite, diz o texto que eles adoravam e oravam. E de repente, veio um terremoto. De repente, deixa eu botar o óculos aqui, ó. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces das prisões. Então, Paulo e Silas estavam ali adorando e orando, e de repente veio, veio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e as cadeias se abriram. E esse terremoto que veio de repente, na verdade, foi a manifestação do poder de Deus ali na prisão onde estavam Paulo e Silas. E as cadeias se quebraram, as prisões se romperam. Então, esses dois textos nos falam algo interessante para esta manhã. Estamos aqui começando o dia e essa esse propósito, esse programa tem como propósito liberar uma palavra para o seu dia, orar, declarar, profetizar, para que você carregue essa palavra, ao longo do dia, nas suas atividades, no seu trabalho, enfim. E hoje, a palavra é esse de repente de Deus. Eles estavam orando, eles estavam esperando os 120 no cenáculo há 10 dias. Paulo e Silas oraram na madrugada e, de repente, o poder de Deus foi liberado. O poder do Espírito Santo foi liberado. O grupo de 120 foi revestido e Paulo e Silas tiveram as cadeias quebradas. E, querido, querida, isso acontece conosco. Nós oramos, nós estamos orando, buscando a Deus, talvez por mais de 10 dias. Talvez você esteja orando como Paulo e Silas nas madrugadas. Talvez você venha de um longo tempo orando por algo, por alguém. Mas eu quero encorajar você a acreditar, porque assim nós vemos aqui na palavra, e essa é uma palavra rema para nós. De repente Deus faz. De repente o poder de Deus se manifesta, e é liberado sobre a terra, nas situações, sobre as causas, sobre as vidas. De repente, saiba de uma coisa: o céu nunca fica inerte a uma oração. Mais uma vez, o céu nunca fica inerte a uma oração que é feita na terra. Tanto na passagem de Atos capítulo 2,
quanto em Atos capítulo 16, nós vemos aqui a oração sendo feita, as orações sendo feitas. Eles estavam orando lá em Atos capítulo 2 e Paulo e Silas estavam orando e adorando em Atos capítulo 16. E como resposta veio de repente de Deus. Veio a manifestação. E às vezes leva um longo tempo para que venha esse de repente. No tempo cronos, no tempo cronológico, pode parecer que é um longo tempo. Mas saiba que as suas orações, as nossas orações, estão produzindo algo no céu. E de repente, o poder de Deus será liberado na terra. De repente, as cadeias se quebram. De repente, a porta das prisões se abrem. De repente, o poder de Deus é liberado. Aleluia! E eu quero declarar hoje, nesta manhã, sobre a sua vida, o de repente de Deus, o de repente de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. De repente, o Senhor faz. Aleluia. Glória a Deus. De repente, amados. É o de repente de Deus. E nós vamos orar por isso hoje. Nós vamos orar para que esse poder de Deus seja liberado. Seja liberado e que cadeias sejam abertas. Que os alicerces das prisões sejam sacudidos. Que o poder do Espírito Santo venha te revestir nesse dia, venha te cobrir nesse dia. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a sua casa, sobre os seus familiares, no seu trabalho, no seu lugar de trabalho. Talvez você esteja esperando por uma promoção, esteja trabalhando, se dedicando, orando. De repente Deus faz, de repente a porta se abre, de repente Deus manifesta a sua glória e o seu poder nas nossas áreas de necessidade. Amém? Então, continue orando. Continue neste lugar de oração. Continue perseverando, permanecendo nesse lugar de busca da presença. Você vê que Paulo e Silas, quando eles estavam presos, e eles estavam ali fazendo a obra de Deus em Filipe, e eles foram presos. Mas eles não reclamavam, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles adoraram e oraram. Então, quando algo frustrante acontecer na sua vida, ao longo do dia, adore, ore, coloque diante do Senhor, entregue as frustrações para o Senhor, porque nós não temos como evitar que essas frustrações no dia a dia cheguem. Mas esteja ligado, esteja conectado ao Senhor, em adoração, no seu interior, no seu secreto. Esteja em oração. O Espírito Santo, ele é o espírito de graça e de súplicas. Então, ele nos impulsiona a orar e ele nos ajuda a orar. Então, continue orando, continue adorando, continue buscando a presença do Senhor, porque ainda que você pense que nada está acontecendo, o céu está se movendo e de repente Deus faz. De repente, essa resposta de oração chega, o milagre é liberado. Amém? Vamos orar então? Vamos orar por esse dia, vamos orar por esses de repentes de Deus na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Nos alegramos, nos regozijamos nele. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça e o teu favor nos acompanhem nesse dia em tudo o que fizermos. Que o Senhor vá à nossa frente, que a tua glória seja a nossa retaguarda. Que a tua boa mão esteja sobre nós, sobre os nossos, Senhor, sobre os nossos amados, os nossos familiares, os nossos irmãos e amigos em nossas igrejas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando do mal. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas nos livra do mal. Nós te adoramos, nós erguemos a nossa voz nessa manhã em adoração e oração a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Tua majestade. Tu és santo, Tu és a majestade santa, Tu reinas sobre tudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se agrada da oração dos Teus filhos, Senhor, dos justos, como está na Tua palavra. A oração do justo é o Teu contentamento, é um contentamento para o Senhor.
Senhor, muito obrigada porque os teus ouvidos estão inclinados às nossas orações e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós nesse dia bênção sem medida. Abençoe-nos em todos os nossos trajetos, guarda, Senhor, livra do mal. Que o Senhor nesse dia venha operar e abençoar cada obra das nossas mãos, que em tudo sejamos prósperos e bem-sucedidos. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor, ao redor das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos amados, dos nossos familiares. Vai guardando, Pai, nos fazendo invisíveis aos olhos do mal, que os nossos olhos também não vejam nenhum mal. Senhor, derrama a tua alegria, derrama a tua paz, Senhor. A tua paz que excede todo entendimento e a tua alegria que é a nossa força. E nessa manhã nós estamos aqui orando e declarando de repente de Deus. Senhor, nós declaramos, Senhor, nesta manhã que de repente o Senhor faz. De repente o Senhor chega, de repente o Senhor chama à existência o que não existe, de repente a promessa é cumprida, de repente o Senhor abre as portas, de repente as muralhas caem, Senhor. De repente o Senhor provê. De repente o Senhor muda a história. De repente o Senhor cura, aleluia. Nós declaramos que de repente o Senhor liberta. De repente as cadeias se quebram. De repente os alicerces das prisões são sacudidos, Senhor. De repente, Senhor, o Senhor restaura. De repente o Senhor salva. De repente o Senhor restitui. De repente, Senhor, tu operas milagres. De repente, o Senhor favorece. De repente, o Senhor unge. De repente, o Senhor visita. De repente, o Senhor responde. Nós declaramos nessa manhã o de repente de Deus, Senhor. Que o Senhor venha operar. Venha revestir, Senhor, cada um de nós nesse dia com o poder do teu Santo Espírito. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vá operando, Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada um daqueles que estão conosco neste programa, orando nesse propósito. Opera, Senhor, opera, Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos que de repente, o Senhor opera o impossível, porque os impossíveis dos homens são possíveis para ti. E nós acreditamos, sabemos que as nossas orações estão movendo os céus, Senhor, que o céu não fica inerte à oração dos teus filhos. E muito obrigada por esse privilégio de podermos falar contigo, de podermos estar em comunhão contigo e que possamos, ó Deus, ao longo do nosso dia, estarmos conscientes da tua presença. Cristo em nós, a esperança da glória. Em nome de Jesus, Pai. Assim, Deus, nós oramos, gratos a ti, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, eu quero convidar você a estar conosco em uma das nossas igrejas. Se você está sem um lar espiritual, você é muito bem-vindo na Mavec Rio e na Mavec Niterói. Os endereços estão na descrição. E se esse vídeo abençoou a sua vida de alguma forma, que você venha compartilhar essa palavra com seus amigos, irmãos, familiares, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Compartilhe a palavra, ajude-nos a semear a palavra, a abençoar vidas, a encorajar vidas. E você curtindo, comentando e compartilhando, você coopera com a multiplicação dessa semeadura, amém? E deixe também os seus pedidos de oração nos comentários. Estamos orando por aqueles pedidos, os irmãos que deixam aqui e nos pedem para orar. Conte com nossas orações, amém? Que Deus te abençoe rique e abundantemente e até o próximo Oremos.